Capítulo 13. Jejum. Você já se perguntou sobre o papel do jejum na sua vida cristã? Será que ele ainda é uma ferramenta poderosa para gerar milagres, curas e libertações? Ou será que a forma como praticamos muitas vezes anula a graça de Deus, exigindo de nós um esforço próprio que nos afasta do descanso em Cristo? Este capítulo se propõe a aprendermos sobre o jejum abordando o que realmente é eficaz na nova aliança, a fé. De antemão, por ser um assunto polêmico, não peço que você mude sua interpretação sobre as coisas, simplesmente faça a sua análise das minhas palavras à luz das Escrituras. Ao longo da história bíblica, o jejum sempre esteve presente. Desde o Antigo Testamento, ele era frequentemente associado a momentos de luto, ação e arrependimento. Podemos ver isso na história de alguns personagens e povos. Davi, em Ação, jejuou quando seu filho estava para morrer como consequência de seu pecado com Batseba. No povo de Nínive, que jejuou em um clamor de arrependimento coletivo. Um jejum muito lembrado é o da rainha Esther, que proclamou um jejum de 3 dias quando estava em profunda ação ao descobrir que seu povo poderia ser exterminado. Outro jejum marcante é o de Daniel, que se absteve de manjares por 3 semanas enquanto buscava entendimento e direção de Deus em meio às revelações que receberá. Esses exemplos nos mostram que o jejum estava profundamente ligado à ação, como uma forma de humilhação diante de Deus em tempos de grande necessidade emocional ou espiritual. Contudo, na nova aliança, vemos uma transformação significativa no entendimento do jejum. Enquanto no Antigo Testamento ele era um símbolo de ação e dependência de Deus para a misericórdia, na nova aliança o jejum não pode ser visto como um meio de ganhar o favor ou a intervenção de Deus. Pelo contrário, segundo Gálatas 3:5, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, por acaso o faz pelas obras da lei ou pela fé com que receberam a palavra? O que ativa o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas é a fé, não um esforço religioso ou físico. Querido, não precisa acreditar em mim, só come com a sua Bíblia. Uma passagem que é frequentemente mal interpretada é aquela em Mateus 17:21, onde tradicionalmente se lê que certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Porém, se você parar para analisar os manuscritos mais antigos, em grego, ou até mesmo versões em inglês, vemos que esse versículo inteiro foi uma adição posterior por parte de tradutores, e portanto não faz parte do texto original. Tanto é que algumas linguagens colocam esse versículo entre colchetes e fazem uma nota menção. Isso significa que o relato original não coloca o jejum como um requisito para a libertação, mas sim a fé. Esse esclarecimento é importante porque o próprio Jesus diz, no contexto anterior, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio por causa de sua pouca fé. Se o jejum fosse um requisito obrigatório para milagres e libertações, estaríamos voltando ao sistema de obras e méritos da antiga aliança, onde a performance humana era necessária para obter o favor de Deus. No entanto, Jesus deixa claro que a verdadeira fonte de poder é a fé. Em João 14:12, ele promete: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aqui, Jesus não menciona o jejum como parte dessa equação, mas apenas a fé. Portanto, quando pensamos em jejum no contexto da nova aliança, precisamos entender que ele não deve ser visto como um caminho para conquistar milagres, curas ou libertações. O jejum, se praticado com a mentalidade de que vai mover a mão de Deus ou forçar um milagre, anula a graça, porque nos coloca em uma posição de esforço próprio. Repito, a salvação, os milagres e as bênçãos de Deus não são conquistados por mérito humano, mas são dados gratuitamente pela graça, através da fé. Em várias ocasiões, Jesus corrigiu a maneira como o jejum era praticado na sociedade de sua época. Em Mateus 6:16-18, ele instrui seus seguidores a jejuar em segredo, sem alardes, para que o jejum não fosse uma demonstração pública de piedade. O ponto central aqui é o coração por trás do jejum. Jesus estava desmascarando a hipocrisia dos fariseus, que jejuavam para impressionar os outros, e não para buscar a Deus de verdade. Ele não estava impondo uma obrigação de jejum, mas corrigindo a motivação e a atitude por trás dele. Pare para pensar. Você já viu uma cena assim? Um pai fazendo jejum de 3 dias na água, mal-humorado, irritado com seu filho que está saboreando o delicioso banquete que sua esposa havia feito justamente no dia do seu jejum.
Ele esbraveja, cá com mau hálito, sério e ai daquele que ousar bater na porta daquele quarto enquanto aquele homem está sendo cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se isso está acontecendo, interrompa o jejum e vá ser família. Eu sei que serei chicoteado agora, mas julgue a você mesmo a coerência com a palavra e o seu espírito, mas não antes de ler o livro inteiramente para tomar uma posição, amém? É importante observar que, naquele mesmo Sermão do Monte, Jesus estabelece um novo comportamento em áreas como o perdão e a caridade. Ele não estava apenas ajustando as práticas já existentes, mas estava, de fato, exigindo uma mudança de comportamento. Isso reforça a ideia de que o jejum não é um mandamento obrigatório na nova aliança, mas um ato que, se for feito, deve ser motivado pela humildade e devoção sincera, e não pela expectativa de recompensas ou exibições públicas. Em outro contexto, em Mateus 9, 14 e 15, quando os discípulos de João perguntam a Jesus por que seus discípulos não jejuavam, Jesus responde que eles não jejuariam enquanto o noivo estivesse com eles, mas jejuariam quando o noivo fosse tirado deles. Essa declaração deve ser interpretada como uma referência ao tempo de luto após a crucificação de Jesus, sugerindo que o jejum estava ligado a um período de dor e saudade pela ausência física de Cristo. Isso faz muito mais sentido dentro do contexto do jejum tradicional judeu, que estava profundamente relacionado a períodos de aição. Assim, podemos entender que Jesus não estava impondo o jejum como uma prática obrigatória na vida dos seus seguidores após a sua ascensão, mas estava se referindo ao jejum no contexto do luto, uma prática comum no judaísmo. No entanto, após o Pentecostes, vemos o jejum sendo praticado em momentos específicos, mas com uma motivação completamente diferente. Em Atos 13, 2-3, por exemplo, os líderes da igreja em Antioquia jejuaram e oraram antes de enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Observe que o jejum aqui estava relacionado à consagração e preparação para o ministério. Assim também pode ser feito no âmbito da sua igreja local, seguindo a orientação de seus pastores, a aim de quebrar cadeias espirituais, principados e potestades em ambientes, cidades e regiões. Um outro exemplo é um clamor nacional da igreja na época de eleições. Da mesma forma, em Atos 14 horas e 23, Paulo e Barnabé jejuaram antes de eleger presbíteros em cada igreja, não como uma ferramenta de autossacrifício ou para provocar milagres, mas como uma maneira de se alinhar com a vontade de Deus antes de grandes decisões. Esse é um ponto crucial para nós, especialmente no contexto empresarial. Quando olhamos para o jejum dessa perspectiva, podemos entender que ele ainda pode ter um papel em nossas vidas, mas com a motivação correta. Não jejuamos para manipular Deus ou para forçar resultados, mas para nos alinhar espiritualmente com Sua vontade, em momentos de decisões importantes. O jejum pode nos ajudar a silenciar as distrações e a focar nossa mente e espírito em Deus, especialmente quando estamos buscando clareza em nossas decisões. No contexto profissional, por exemplo, isso significa que o jejum pode ser uma prática útil em momentos de grandes decisões ou transições. Talvez você esteja considerando uma nova parceria, a expansão do seu negócio, ou uma mudança significativa na direção da sua empresa. Nesses momentos, o jejum pode ser uma forma de se consagrar e buscar a orientação de Deus, mas sempre lembrando que o jejum em si não gera os resultados, é a fé e o alinhamento com Deus que trazem a verdadeira direção e prosperidade. Porém, se o jejum for feito com a mentalidade de que você está sacrificando algo para ganhar o favor de Deus ou para merecer um milagre, você estará voltando para uma mentalidade legalista, que anula a graça de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 3 horas e 5 que Deus nos dá seu Espírito e opera milagres entre nós não porque cumprimos obras da lei, mas porque ouvimos com fé. É a fé, não o jejum ou qualquer outra obra, que ativa o poder de Deus em nossas vidas. Além disso, quando jejuar, como Jesus nos instruiu, não devemos fazer disso uma exibição pública ou um motivo de orgulho, mas algo entre nós e Deus, feito com humildade e reverência. E lembre-se, quando a resposta vier, dê crédito à graça de Deus. O jejum, na nova aliança, não é um ato de barganha com Deus, mas uma ferramenta para aprofundar nossa relação com Ele e nos preparar espiritualmente. Individualmente, ele não gera milagres ou libertações, mas pode nos ajudar a ouvir mais claramente a voz de Deus, nos alinhar com Sua vontade, e juntamente com o corpo de Cristo, nos prepararmos para ganhar nações. Querido, agora quero te convidar a usar o bom senso. O jejum
É um tema pouco abordado na Bíblia, particularmente na Nova Aliança, e de longe, não é o mais discutido por Paulo, por exemplo. Sendo assim, penso que o bom senso nos convida a ponderar e amar aos irmãos, pois quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus. Nos próximos capítulos vamos nos aprofundar em verdades sobre a fé.